Sholem, Shammai Ahusha, Rauluyal. Vamos lá, outra vez mais. Vem comigo, vem. Vou colocar mais uma pena aqui, né? Mais um. Estamos conseguindo, né? Yahushua deu ordem. Yahushua deu ordem. Qual foi a ordem que Yahushua deu? Vamos ver. Para Yahushua retirar o Yahudim da escravidão na terra do Mizraim, no Egito. O meu trabalho para Yahweh, meu Abi, acontece sempre que o Ruha Ul me convoca e em submissão digo, eis-me aqui. Fala, meu Moriol, Yod Revav Re, YHW, Yahweh, que teu servo Yahushua ouve. Ah. Yahushua deu ordem para Yahushua, né? Retirar o Yahudim da escravidão na terra do Mizraim, Egito. O meu trabalho para Yahweh, meu Abi, acontece sempre que o Ruha me convoca e em submissão digo, eis-me aqui. Fala, meu Moriol, Yod Rei Vav, Rei, YHWH, Yahweh, que teu servo Yahushua ouve. Yahushua, o servo. O mesmo que deu ordem a Yahushua, retirai o meu povo da escravidão de Babilônia, do Mizraim, do Egito. A Babilônia, né? Que se transformou, né? É o que é no tempo de agora, sem diferença alguma. O leão da nação eleita, Yalshuru, da tribo Yaodá, está bramando e rugindo forte. Oshuan Rodishua, Yalhu, Yalhu, Yalhushua, Yalhushua. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma, e alegrai-vos, porque após a execução do nosso Mihush Yal e Mehush Rai Yalhushua, o caminho da salvação da sua Alenim para os que creem em Yahushua ficou aberto diante do nosso Yahu Abul, do nosso Criador grande, nosso formador grande, Abi de muitas nações. A sua Alenim, a salvação vem dos Yahudim e nunca dos romanos, e ao mais dos romanos. Então, necessariamente, se a sua Olenim vem dos Yahudim, e quem é o rei de Yahudim? Yahu. Portanto, o que estava escrito na tabuleta, YHWH, YHWH, Yod Rei, Bav Rei, Omoriu, Notzarute, Yahudim. A sua Oleim vem dos Yahudim e nunca dos romanos, jamais dos romanos. Eu sou as quatavo viva que os homens tentaram exterminar. Eu sou a palavra viva que os homens tentaram exterminar da face da Eretz Yahu de la terra. Mas de laquilo estou vivo em Ruha Ol eternamente. De geração em geração estarei convosco para
Juntos damos ao Elohim e Rodaial, del nosso tesouro que Yahu e Yahu Elohim, que la venha de toda la mete Yahu sobre de la mar. Fuja dos templos profanos religiosos, de las quais são de uma grande abominação diante dos olhos de Ul, o Supremo Criador Eterno. Que venha assim toda a mete sobre toda a terra, e que de los povos de la nação venham ser livres do sistema religioso e governamental mundiais, que imperam através dessa suposta ordem nova mundial que já nasceu há centenas de anos atrás, com o surgimento da Primeira Grande Guerra Mundial, no ano de 1923, e dando continuidade na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, de agora, no ano de 2020, do século XXI, devemos camufladamente da Terceira Guerra Mundial, entre as nações e entre os sistemas de cunho religioso, em cada facção religiosa de cunho religioso, em que cada facção religiosa constrói seus templos profanos de adoração a todo tipo de ídolo, que são dos deuses, que representam cada nação e os seus habitantes, sabendo-se que cada nome dado a um ídolo ou a um deus é a nomeação de um demônio, o qual faz parte da terça parte das malachim caídos, que popularmente são conhecidos como de anjos caídos, os quais não aceitam de Dimurul e Yahushua, ou seja, não aceitam do governo eterno do Rim, otorgado a Yahushua Rabó, Yahushua o Filho. Então, aqui, bem claro, eu coloco com letra maiúscula esses nomes desses profanos ídolos. Não é letra minúscula, exatamente com letra maiúscula. Correto? Para tirar essa mística da escrita maiúscula e minúscula, correto? E aqui eu venho de novo, o ídolo, há um ídolo, pensa bem, não quer mostrar, embaçou. Por que embaçou? Há um ídolo ou um Deus, correto? Então tira a mística do D maiúsculo e minúsculo, tudo é lá, mesma abominação. Damos continuidade do trabalho de Yahushua. Advertimos severamente que essas ações idolátricas praticadas por das nações e seus habitantes são abomináveis. Por essas nações idolátricas são abomináveis aos olhos de o Supremo e único Criador Eterno. O que são abomináveis? São coisas que verdadeiramente eu detesto. Verdadeiramente deverão ser totalmente retiradas do seio da humanidade. São abomináveis aos olhos de é o Criador, sou eu, o Supremo e único Criador Eterno de todas as coisas visíveis e invisíveis, ainda aos olhos humanos. Invisível ainda aos olhos humanos, porque o tempo irá passando e tudo vai ficando bem claro. O mundo cósmico espiritual que vem, todos, mediante crer em Yahushua, deverão sim começar a enxergar o mundo oculto que está em torno desse mundo malhute, esse mundo das ações, esse mundo físico e material. Existem dois mundos espirituais em grande disputa. Um querendo manter a hegemonia da perversidade e de toda abominação que existe na terra, e o outro querendo verdadeiramente salvar aqueles que deverão estar no meu reino eterno. Aminá. Oxuã, o nome eterno e real em que há salvação, em que há solém, é Yahushua, por meio do seu Dan.
Vê bem quem é o nome. Esse é o nome. O nome da salvação é Yahushua. Vai mostrar? Não quer mostrar? Ó, Yahushua, sou eu. Por meio de do seu sangue derramado de no ato em que sua vida foi entregue aos ímpios, numa dura execução de morte, para resgatar aos que creem que Yahushua é enviado de Elohim com a finalidade de libertar de los pecados libertar os pecadores que se arrependem de seus maus caminhos e passam a confiar exclusivamente no Muriú e Yahudim e Yahushua. É se arrepender de seus maus caminhos e continuar a praticar as suas coisas de perversidade? Não. Verdadeiramente, é se arrepender. O ato de arrependimento, ele requer que você verdadeiramente ignore essas ações delituosas que praticava em tempo passado, que você venha a odiar essas obras, até as roupas manchadas de sangue, dessas obras infrutíferas. Então eu digo, sejam leais, corretos, digam da verdade e procurem resolver os assuntos que estão em vossa volta. Resolva todas as questões e siga adiante. Marcha e ao choror. O teu lugar de habitação verdadeiramente não deverá ser aqui, porque eis que vos separam um lugar, eu não digo melhor, mas aonde o homem e a mulher verdadeiramente têm os meus ensinos e são pessoas que sabem entender as questões que aparecem e se dispõem a resolver para o bem comum. Não é como este mundo em que ninguém pensa no outro, pensa em si próprio. É por isso esse mundo é essa devassidão que você vê com os teus próprios olhos. O que trago é um mundo novo, uma nova terra, uma nova salvação para todos vós, porque a salvação deste mundo é enganosa, é muito perene, é muito fugaz, é rápido e passageiro. A que eu dou é eterna. Então, quando eu digo desse nova terra, é nova terra. Não é no lugar aonde estivemos. Será novo e será novo seu maior. Verdadeiramente, eu tenho guardado no meu secreto, verdadeiramente, tudo aquilo que é meu sentimento, eu reservei para o homem. Porque este homem que eu procuro, e esta mulher que eu procuro, são pedras preciosas para mim. Eu bem sei que este mundo não será digno de tê-los aqui para sempre. A ver se há um lugar de regozijo e um lugar de grande alegria, onde este mundo de pessoas verdadeiramente que só pensam no seu próprio ego deverá ficar aqui, este mundo. E eis que tenho preparado morada eterna. Vocês são as moradas eternas. Vocês são os mundos que crio, são os universos que crio. É um universo em grande alegria, em grande gozo, satisfação, que esse mundo verdadeiramente não pode receber, por causa da perversidade que ainda está dentro do homem. E digo abertamente, pode mudar esses homens, Yahushua? Não, não podem. Eles são cauterizados pela perversidade. Eles podem até melhorar
em algum instante, mas uma melhora aonde vão pular em alguma coisa grande lá na frente. São enganosos. Não acredite neles e nelas. São enganosos ao extremo. Você deverá, sim, se aproximar dos Yahudim, dos meus filhos, das minhas filhas, porque verdadeiramente vão querer o que é correto. E o que é correto é só para um lado? Não, é para os dois lados. Se tem um casal, né, um homem ou uma mulher, eu vou dar esse exemplo, né? O que é correto tem que ser correto para a mulher e para o homem. A balança não poderá pender para um lado e nem para outro. Eu tenho essa criança, ela é minha. Ah, ela é minha também. É, de quem é a criança? Uma criança, ela só pode nascer de um ventre. Uma criança não pode nascer de dois ventres porque um corpo não pode ocupar dois lugares no espaço ao mesmo tempo. É sua, a criança é minha. É sua, a criança é minha, nasceu da minha barriga. É sua, nasceu da minha barriga, ó grande rei. Ok. Aonde está a verdade? Eu digo a vocês, a verdade está com vocês duas. E a mentira, ela está somente com uma. Então, eu vou partir a criança. Eu vou dar metade para mentira e metade para a verdade. E pronto. Correto? A mentira pega a metade, que vai ficar muito satisfeita, e a verdade vai pegar a metade, né? Vai ficar muito satisfeita também? Não! Dá a criança para ela, porque a criança é minha. Mas dá para ela. Eu saio daqui sem a criança. Por favor, eu quero que a criança viva, porque eu a amo profundamente, nasceu de mim, mas dá para ela, eu vou embora. E a causa, ó grande rei, dá-se por resolvida. É, você entende assim? Eu entendo assim. Eu não quero o mal para a criança. Quero que ela viva. A verdade não quis o mal, né? A verdade quis a verdade. E a mentira quis a perversidade. Roubar, matar e destruir. Pega a criança dos braços dessa mulher, ela está cheia de engodo, e passa a essa aqui, que é a verdadeira mãe. E lançai essa mulher nas terras exteriores, no fogo eterno. Se saia com ela da minha presença. Porque ela vai fazer tudo outra vez. Porque ela, na presença de um grande rei, ela tem a capacidade de mentir. Imagina na presença das pessoas que não é o rei. Quanto esta mulher já fez de perversidade na terra. Retirai da minha presença. E cuida bem da sua filha, tá? É assim. Então esse mundo é isso. Eu meto a espada e parto no meio esse mundo. Esses perversos, essas perversas, que pensam somente em si, nunca botam os seus olhos no outro. Elas só querem resolver a parte delas. Dá para ela metade do mundo e se saia para lá. Se saia para lá. E eu trago o meu povo para o meu reino. Aí o reino deles é dividido, não subsistirá. E o nosso reino, ele dura para sempre. O meu povo precisa de descanso. O meu povo precisa de descanso. O povo já lutou muito, já sofreu muito com essas regências perversas que habitam o mundo. Essa igreja Babilônia, né? Em Roma, no estado do Vaticano, no país da Itália, a chama da Roma antiga, ela é a chama da Roma antiga.
não perde a oportunidade de enganar os povos e nações da Heretz, ao mudar os nomes de seus pontífices. Então, essa igreja Babel, essa igreja Babilônia, em Roma, no estado do Vaticano, no país da Itália, a chamada Roma Antiga, é a mesma, gente. Não se engane, não se turbe o vosso coração, crede em mim, é a mesma. Vas ao extremo, somente ela está camuflada. Foi com ela que ela começou a prostituição com a corte nacional, em 1500, e ali a lavação de dinheiro começou ali, gente. Começou antes, né? Em outras instâncias, né? No Oriente Médio, onde Roma administrava através das suas capitanias, dos seus departamentos, né? Das suas, como diziam, né? Elas tinham ali os seus governos ali, né? Implantado ali, né? Ela tinha o seu reino em Roma, sim, e administrava através dos seus governantes ali. Uns governantes do povo mesmo e outros que eles colocavam, né? Tinha o governante menor, que cuidava de algumas departações, algumas cidades, e outros de região, né? Dependendo do número de pessoas. Por isso que fazia a contagem do povo, né? E existia o voto, a contagem do povo, para saber qual que era ali as demandas de governo, né? Qual que era digamos, as colônias, né, gente? Ali eles tinham ali a sua jurisdição de governo, né? Cada um reinava num determinado espaço geográfico, geopolítico e social, né? E econômico, né? Isso tudo ligado a Roma, né? Até as sete Rolial, que estava na Ásia Menor, Antioquia era ligada a Roma. Eles eram escravos de Roma. Escravo mesmo, colônia. Então Roma tinha ali os seus destacamentos militares, seus destacamentos administrativos, né? Com a cobrança de imposto e recebendo ali toda a produção do povo escravo. Não é isso? Então, essa Roma atual é a mesma, não mudou em nada, é a mesma, não se engane de vossos corações, é a mesma, é o mesmo sistema, o mesmo regime, só que os povos e nações, eles estão assim atordoados. Houve muito divertimento para o povo, muito entretenimento, né? E o povo se esqueceu que está aprisionado, está exilado, está escravo, né? O povo não tem tempo de pensar, o povo não tem tempo para nada. Por exemplo, como que o povo vai pensar? Agora não tem entretenimento, né? O povo pensa mais um pouquinho, mas começa agora, gente. Você tem futebol de segunda a segunda, gente. Você tem luta de segunda a segunda, você tem show de segunda a segunda. E você tem as igrejas de segunda a segunda e o homem não tem direito de pensar. E o homem tem que trabalhar de segunda a segunda, ele não tem tempo para pensar. É um homem escravo, ele não tem tempo para viver a sua vida de homem e de mulher. O menino não tem jeito de viver sua vida de menino, o adolescente não tem, o moço e a moça não tem, o homem e a mulher, o velho e a velha não tem. Ninguém tem o direito de viver mais.
Isso que é o reflexo da escravidão que houve, né, do Império Romano e que se mantém num governo de ferro e de barro, né? É uma linha mais mole, uma linha, não é uma linha tão dura, mas é uma moleza de uma areia movediça, que é o mesmo tanto da dureza do ouro. Areia movediça, e às vezes ela é pior, porque você pensa que você vai sair e não sai. E quando você se assusta, você já está totalmente submerso e vem a óbito, porque não há ninguém que te tire. Então não se engane, é isso, né? Então tem as Orolial, né? As 7 Orolial, espalhadas na Ásia Menor, né? Onde foram totalmente dizimados, destruídos, foram perseguidos para apagar o nome de Rússia. Estava tudo ali sob o governo de Roma e Grécia. Não é isso? Então aí, mediante eles fazer essa cassação, né, com cartas legitimadas pelos imperadores romanos, eles instituíram a Santa Fé, né, que depois, posteriormente, chamaram de Santa Sé, é o centro administrativo, é a Secretaria de Estado do Vaticano, onde controlam as mentes humanas na Terra, né? E depois, né, sai dela sai dela uma pequena raiz que cresceu, que é o protestantismo universal, e ali eles também criaram a sua Santa Fé, sua Santa Sé, a sua Secretaria Administrativa de Estado do mundo protestante. E ficou os dois de um lado ou de outro, pensando que estão disputando alguma coisa, mas não. Eles estão no mesmo sentido, estão ligados ao mesmo ídolo, é que não houve transformação e nem mudança. A transformação e a mudança, verdadeiramente, ela deverá ser radical. Tem que ser radical. E o Messias, ele é dessa maneira. E eles criaram um Messias meia boca. É um Messias meia boca. E esse meia boca não deu certo. Ele é meia boca para quê, né? É um boca mole. Um Messias boca mole, que para ele tá tudo tranquilo. Ah, vem cá que eu vou te perdoar os teus pecados. Vai lá, mata, rouba, faz o que você quiser, mata o seu vizinho, faz raiva no seu vizinho, seja desonesto com o seu vizinho, seja desonesto com o seu patrão, seja com o seu funcionário, seja desonesto com o seu cliente, seja desonesto com todo mundo e tá tudo ok. Você vem cá e a gente organiza tudo. Aquele jeitinho, né? Que eles dizem até jeitinho brasileiro, mas aqui não é boca mole. Aqui é o seguinte, cada um dever-se-á olhar. Eu não quero que faça isso comigo. Você deverá se colocar no lugar do outro, para você entender o que é. Quando você vai lançar alguém no abismo, você pensa assim, eu estou lá na ponta do abismo, eu vou ser lançado. Aqui é um montão de pedra lá embaixo, ai, ai, aí você não vai lançar a pessoa. Tá? Eu penso que não adianta você consertar uma pessoa. A pessoa, ela não se conserta. A pessoa é o que é. Entendeu? E mediante isso, eu escolho quem eu quero. Aqueles que não são escolhidos por mim, verdadeiramente, eles, em tempos outrora, eles me rejeitaram. E ao me rejeitar, já me rejeitaram. Por isso que não são escolhidos. Foi uma opção sua, Yael Rocha, não escolher eles? Não, foi opção deles em me negar. Eles não vêm? Como que vai vir para o mundo de Yael Rocha, sendo que eles querem praticar todo tipo de perversidade, querem ser verdadeiramente desonestos? Não há como. Não há como deles se achegar a Yael Rocha. Não há como. Então, eu digo, esse mundo, ele é passageiro? É. Ele é passageiro para quem? Para o homem?
o mundo continua, o homem se vai. E você vai ficar preso nesse mundo até quando? Você tem que ir se soltando um pouquinho. E esse homem que eu digo que é de ego altamente inchado, né? Que ele pensa verdadeiramente somente nele, somente nela, no sentido de não querer melhorar. Ele não vai mudar. Ele vai continuar assim. Ele vai ficar preso nesse mundo. Ele não quer. O exemplo dele e dela é a mulher de Lot e Al-Hol. Ela combinou uma coisa e depois ela voltou atrás. Ela falou assim, o quê? Eu vou largar tudo isso aqui? Que nada, eu vou voltar. Ela voltou atrás. Ela olhou para trás. Ela decidiu ficar. E muitos decidiram ficar. E outros decidiram, não, Yahushua, nós vamos contigo, eu vou contigo. Ok? Adiante. Então, esses são os escolhidos. Que verdadeiramente estão saindo deste mundo. Estão caminhando para o mundo vindouro. A entrada no mundo vindouro. E eles vão continuar aqui, soltando foguete, comemorando esse mundo. Só isso. E mais nada, a porção deles será essa. É o ciclo da continuidade da escravidão. Eles adoram a escravidão. Acostumaram a comer no coxo. Eles têm tantas coisas para viver nesse mundo e eles querem ficar presos nesse sistema. O sistema, gente, é uma máquina. Esse mundo é uma máquina. Você não percebeu ainda que ele é uma máquina? Ele é um controle? Você não percebeu ainda? Ele é programado? Você tem que sair dessa programação. Você vai chegar esse ano todo agora e você vai fazer a mesma coisa. Você vai ver o futebol, você vai ver a luta, você vai ver os programas, você vai ver os shows, a mesma coisa. Você não vai crescer, você estagnou. Enquanto isso, esse mundo de máquina, ele está desenvolvendo ao extremo, que vai chegar no ponto que a máquina vai se confrontar com você e você vai perder. Você não será útil mais. Nem para esse mundo você vai ser útil. E aí? É por isso que eu estou te dizendo, se saia desse sistema. Porque esse mundo não haverá alimento para o ser humano, não. Eles vão mudar os alimentos todinho, gente. Todos, a cidade, eles vão mudar toda a alimentação. Já mudaram. E o ser humano, ele não vai resistir. Ele verdadeiramente entra em colapso muito rápido. Ele deixa de existir. E o objetivo deles é isso. Então, com isso, eu estou separando as minhas sementes. Estou guardando dos meus celeiros. E você ainda tem tempo de escutar-me. Eu vou ficar aqui por mais um pouco de tempo. Depois eu deixo de atuar. É as últimas chamadas que eu estou fazendo. São as últimas interferências que eu estou fazendo. Porque tudo não tem um fim, certo? E eu também tenho um fim. E eu estou avisando, estou fazendo as últimas interferências na raça humana. E depois eu verdadeiramente saio.
e você não vai ouvir mais a minha palavra. Você vai ligar esse YouTube, vai ligar o Facebook, vai me procurar e você não vai me encontrar. E eu vou estar no mundo, mas eu falarei, eu terei dado toda a minha intervenção ao mundo. E foi o suficiente para salvar a terra inteira. Então aproveita esses últimos tempos do Mehushiraio a salvar. Depois, você vai ter que comprar com muito dinheiro um vídeo meu de 2016 para você ouvir a palavra. Você não vai encontrar fácil. E quem tiver não vai fornecer fácil. Vai valer bilhões uma palavra minha. Ela vai valer bilhões. Você vai ter que vender a sua casa, você vai ter que vender seu carro, você vai ter que fazer tudo para você ouvir uma pequena palavra minha. É porque a sequidão vai ser tão grande na terra que uma pequena para mim vai valer bilhões e bilhões e bilhões. E bilhões e bilhões e bilhões. Porque o mundo que está a governar, ele sabe disso. E ele vai usar disso. Porque o mundo máquina espremeu a humanidade e viu que não tem nada. Não tem ninguém que encara ela. Então, o próprio Matrix viu que o Yahusha é o valor que existe. Ele venceu a máquina. Eu venci a máquina. Então, vocês deverão vencer também. Então aproveite agora e absorva tudo que é necessário absorver. Olha, tem vídeo do Yahusha aí, que você já vê ele pequenininho. Você já vê ele quase não está tendo imagem mais dele. Porque esse mundo ele está tendo uma transformação de imagens. Tá? E toma cuidado, porque eles vão usar as imagens passadas para o mal. Para dominar. Então, aproveite enquanto eu estou aqui, que você está me ouvindo ao vivo e a cores. Decida agora, não deixa para amanhã. Decida agora. Porque a mulher de Lot al-Hu, ela foi pensar, né? Eu vou ficar mais um pouco, eu vou olhar, foi lá. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Então, não perca tempo, né? Não perca tempo. A agenda global, ela está recheada aí, ó. Você não tem um ial na semana sem que vai ter entretenimento na Terra. Eu penso que você deve pegar as falas de Yahusha, os vídeos de Yahusha e assistir todas as canções de Yahusha para você se livrar da condenação que vem. A condenação, ela já está na terra, gente. Ela já está cumprindo a condenação na terra. Já está cumprindo tudo. Você que não está vendo. Você que não está prestando atenção. Né? Você não está prestando atenção. Né? O que está segurando tudo aí, gente, é que eu necessito de salvar alguns ainda na terra. Né? Necessito salvar alguns na terra. Eu vou tirar esse short aqui, sabe por quê? Eu vou ficar peladão agora. É porque eu tenho alergia a pano, sabe? Vocês vão me desculpar, eu sou alérgico a pano. Quem já morou comigo, as minhas ex-mulheres, sabe? Minhas namoradas, que eu tenho alergia a pano, elas todas sabem disso. Eu não posso com pano. Pano, ele me dá uma alergia profunda na pele. Porque eu nunca usei pano, né? Eu nunca usei pano. Eu sempre andei sem roupa. Nunca, no meu reino não tem indústria para fazer pano.
Então é o corpo, né? Eu tenho um corpo, né? Um corpo eterno. E eu nunca coloquei pano em mim, eu não. Nós estamos na era do pano, né? Pano para quê? Para tampar vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Os meus órgãos são naturais, né? Meu corpo é natural. Tem vergonha de que tampar o quê? Então aqui eu tirei. Só tô com esse óculos aqui, ó. Que é, né? Já bem quente. E eu tenho alergia, e eu que sofro, né? Eu que sofro. Toda vez que eu tenho que sair de casa, e eu tenho que sair aqui do tabernáculo físico, eu tenho que colocar roupa, né? Se eu sair ali, tenho que colocar. Então isso me machuca, me maltrata. Enquanto eu não chegar numa aldeia indígena e poder ter a minha tenda lá, pra eu ficar vivendo lá e sem roupa nenhuma, não adianta não. Os indígenas tem não, eu vou ficar aqui assim. Vocês achando ruim por quê? Vocês querem colocar uma fábrica de tecido aqui? Vocês colocam, eu não, vou ficar aqui. Então, vocês não acham ruim não, comigo não. O velho índio vai ficar aqui. Aí eu fico lá na minha tenda lá, uma tendazinha. Faço uma tendazinha lá e fico lá. Fico lá. Mas ninguém não vai me colocar pano, nada não. Se eu quiser colocar uma fita na cabeça, eu coloco. Se quiser colocar uma pena no corpo, eu coloco. Mas não. Se tiver frio, eu cubro com alguma coisa lá que tiver, né? Mas me deixa solto. Aí eu vou ficar só molhado de barro, né? Eu quero bastante barro, argila assim, perto da minha tenda. Deixar umas índias bem bonitas ali, umas indígenas, para deixar, ó, minhas filhas, vocês deixam aqui esse barro para mim aqui, que eu vou passar esse barro tudo em mim aqui, no meu corpo. Eu quero ficar só vai ver só minha boca, os meus olhos e as minhas narinas, o resto tudo passando. E você vai cortar a barba? Não, eu vou ficar de barba e de cabelo lá, não vou cortar nada. Ah, mas indígena não tem barba, mas eu tenho. E eu sou o primeiro, ué. Eu tenho cabelo grande. É porque os indígenas teve que ir para a cidade, né, gente? Eu conversei com um indígena aí e falei assim, ô, você que é o verdadeiro índio, assim, você acha? Eu tenho certeza que você é o verdadeiro índio. Eu falei assim, uai, obrigado, aí. Ele falou assim, você fala a verdade, não é? Eu falei assim, o que você acha? Ele falou assim, uai, se você estiver falando mentira, você é o pior homem que tem, porque você é muito corajoso. O que você fala aí é muito perigoso. Você fala coisa muito difícil. E eu tô te observando aqui, tem uma semana, tô te olhando, você olhando. E eu quero ter certeza quem que você é. Eu expliquei para ele, né? Ele falou assim, sou eu vim para a cidade, eu não pude viver igual índio, né? Igual indígena, igual índio, eu não posso mais, porque eu tô aqui na cidade. Ele falou assim, e você tá aqui na cidade, você tá na cidade igual um índio, né? E mesma coisa de um índio, seu cabelo cresceu, né? Só que bacana. Falou assim, meu cabelo era grande, eles cortaram, né? Tive que ir para a escola, fazer isso, fazer aquilo outro. E você tá aqui, pé no chão, pelado, bem dizer pelado, né? No meio da cidade aqui, e eu tô te observando. Tem uma semana observando, até conversar com você. Aí ele falou comigo assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu vou, você vai na minha tribo indígena, né? Você vai lá e, e você vai estar com o meu povo e, e, e você vai ter uma indígena. Você vai ter uma indígena. Você vai ter uma indígena lá. Você vai ter uma indígena. E você vai auxiliar meu povo no que você está conversando aqui comigo. Só a sua presença lá. E o que eu vou fazer? Falei assim, ó, você vai pegar um cântaro de água e colocar assim na roda dos indígenas. Só isso. Ele falou comigo, nós precisamos de água. Você entendeu? É a palavra, né? É a palavra, eu fui entender.
É a palavra, né? Aí é a palavra, né? Aí eu fui entender a palavra. Eu falei assim, então tá. Ele falou assim, mas você vai receber uma indígena. Você vai ter uma indígena lá. Você não fica preocupado aqui na cidade, não, caçando aqui, não, que lá você tem uma indígena. Na minha tribo você tem uma indígena lá. Você não fica sozinho lá. Você tem uma indígena. Eu falei assim, tá. Mas eu não cheguei aí lá não, né? E quem sabe eu ainda vou, né? Não sei, né? Se eu fui, eu fui. Vamos ver o que acontece, né? Com o velho índio, o Yahusha, o Yahulohim. Eu penso que eu tenho que verdadeiramente, algum tempo da minha vida, estar com o meu povo, né? Para que as escrituras se cumpram perfeitamente, né? As escrituras se cumpram perfeitamente, né? Vamos ver o que acontece com o Yahushua, né? Eu gosto de fazer o que eu sempre fiz. Eu gosto de ser o que eu sempre fui, né? E esse mundo, verdadeiramente, ele não te oferece as condições para você ser quem você é perfeitamente, né? Então eu tenho que criar este meu mundo. Eu tenho que trazer a eloquência do meu mundo para junto de mim, né? A ver se há um tempo que eu volto a viver em mim mesmo, né? Porque, por enquanto, eu estou vivendo para a humanidade, para resgatar a humanidade. Assim que eu terminar de resgatar o meu corpo, eu começo a viver. O meu corpo é o meu povo, né? Então, eu tenho que terminar de resgatar o meu povo. Mas para isso, existem alguns parâmetros, né? Eu tenho que seguir algumas medidas, alguns, algum caminho que eu tenho visto que tenho que trilhar para verdadeiramente que eu possa o meu mundo em mim alcançar e com o meu povo para sempre estar. É isso, não tem mais além disso. É somente isso. Não existe outra coisa. Em mim não há outra coisa. Eu sou inseparável do meu povo. Quem é o seu povo, Yahushua? Meu povo, ele é interior, ele é secreto, ele está dentro de um recipiente. Qual recipiente? De um corpo humano. O meu povo está ali dentro. Ele está dentro de um corpo humano, o meu povo. Eu conheço o meu povo. Ele está dentro da pessoa. O meu povo, ele está dentro de você e você não sabe. Esse é o quê? Esse é o meu reino, que está dentro de você e você não sabe. É isso que eu busco. Eu busco o meu reino. Aonde está? Dentro de cada pessoa que o meu reino está. Eu tenho que encontrar este reino que está repartido por toda a terra. E quando eu conseguir unir esse reino, uníssono em um reino só, aí eu volto a viver no meu reino. Eu volto para mim mesmo. É isso. Aí eu vou para o Pai. Correto? É isso que você tem que entender. Eu vou para o Pai e eu digo, eu e o Pai é um. Então, vocês não se assustem, que não há outro além de mim. Tem uma abelha aí, ó. A abelha se perdeu, tá aqui. A abelha tá aqui, conversa comigo aqui, ó. A abelha. A abelha é muito inteligente, né?
Mas aí eu digo, os animais, por que que os animais não têm o raciocínio do homem? Sendo que eles fazem coisa tão perfeita, fazem. Mas o sentido de raciocínio dos animais, esse sentido, sétimo sentido deles, eles não foi desenvolvido. Ainda que eles tenham ele intrínseco dentro deles. Porque eles fazem coisa com grande sabedoria e perfeição. Mas por que, Yahushua? Sabe por quê? Essa razão neles, ela não é completa, eles não têm a razão, o animal não tem a razão, realmente. Ele não sabe distinguir, né? Ele não sabe se unir para um fato grandioso. Instintivamente, ele pode até se unir para defender uns aos outros. Mas só que, por exemplo, se tem uma briga de animais, um chega para separar, ele vai bater em qualquer um para separar. E naquilo que ele bate, ele pode até machucar. E ele não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. O animal não sabe o que é certo e errado. É isso. Ele não sabe. O instinto dele mais é para sobrevivência. Ele não sabe o que é certo ou errado. Ele sempre vai pensar em sobrevivência. Porque, na realidade, o animal não produz. Ele usufrui do que tem. E se não tem, alguém tem que dar a ele. E o homem tem a capacidade de criar. O animal, o sentido dele é de procriação. Aí os animais ficaram domésticos, perderam essa sensibilidade de procriação, né? Os animais se envolveram com os homens demais e, em verdadeiro, perdeu o instinto animal, né? Mas por que ele não tem esse raciocínio, esse sentido sétimo desse raciocínio de grande criatividade e de grandes transformações, reformas e construções? Porque se ele tivesse, ele destruía o reino humano. Somente a saber destruía toda a humanidade. César fala assim, não. É só nós unir aqui e picar os humanos. Nós matamos eles. E ficamos com tudo aqui. Os animais da mesma forma. Eles se ajuntariam para exterminar os humanos. Por exemplo, se juntar milhões e milhões de mosquitos, você morre. Pode ser mosquito comum, eles te matam. Eles te matam em pouquinho tempo. Até sufocado. Vem um enxame. Então eles não têm essa capacidade de se organizar dessa maneira, não. Porque eles se organizam somente nas espécies dele, segundo a espécie dele. E o ser humano, ele se organiza para todas as espécies e para todos os reinos. Na realidade, o homem é o come-come da natureza. É o que come tudo é o homem. E é o que destrói tudo é o homem. Então, eu retiro os meus desse reino destruidor e trago para um reino de quietude, de tranquilidade, né? De descanso verdadeiro e de longanimidade e longevidade. De longevidade a longevidade. Aonde não tem ciclo para terminar. É distante, é eterno. Né? É isso. Um pouquinho, né? Mostrar só um pouquinho. Eu vou fechar esse livro aqui porque nós temos que continuar a leitura. Então, essa igreja Babel, em Roma, no estado do Vaticano, no país da Itália, se chama, no país da Itália,
a chamada Roma Antiga não perde a oportunidade de enganar os povos e nações da Eretz Yalhud, da terra, ao mudar os nomes de seus pontífices. Então eles mudam o nome, né, gente? Aí ele traz aquela regência antiga. Ele vai rever todos os conceitos daquele papado antigo e traz os indultos antigos, traz os escritos antigos, os propósitos, os projetos antigos que aquele não terminou. Aí dá continuidade à perversidade. É por isso que a Igreja Romana ela pode voltar a qualquer instante à era medieval e matar. E como já voltou em outros tempos, né? Ela pega as ideias modernas da Idade Antiga, da Idade Média, ou pode pegar uma ideia futurística, mediante aos seus satélites de governo tentando prever o futuro. Aí eles podem querer cumprir o futuro, e nisso tudo errado, e quem paga é a humanidade. É o caso desse 8º Papa argentino, o cardeal Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio, que assumiu no mês 3 do ano de 2013. É o caso desse 8º Papa argentino, o Papa Cardeal Jorge Mário Bergoglio, que assumiu no mês 3 do ano de 2013. Parece que ele recebeu o nome de Francisco, parece que foi. Então ele entrou em 2013 e não está mais. Outro vai levar avante o seu projeto, na regência de um Papa antigo, da idade média ou qualquer coisa assim. Então eles fazem essa junção. E ele vai fazer tudo que os maiores papas fizeram, que são os 8º. Eles pegaram os 7 papas que fizeram as suas obras, que comoveu o público, que arrastou grandes multidões, e eles vão dar seguimento. Sempre o 8º vai dar seguimento a que eles fizeram. E eles não vão dar seguimento nos papas que não teve sucesso, não. Ele dá seguimento nas obras daqueles que tiveram sucesso, que contagiou o povo. É isso que eles fazem. Porque eles querem adeptos. O trono de São Pedro. Papa Cardeal Jorge Mário Bergoglio, que assumiu no mês 3 do ano 2013. Ele assumiu o quê? O trono de São Pedro. Lá é o trono de Pedro. Lá é o trono de Satã. Nessa ocasião, teve seu nome mudado para Francisco, que é o Papa. Não é Pedro, não é Satã, gente. Eu não falei para trás de mim, Satã. Vai de reto, Satã. É aquela regência. Ah, você não vai a Jerusalém, o quê? Me estento, já tira a mão de mim. Vai de reto, Satã. Para trás de mim, Satã. Então, é aquela regência, que é Pedro. É o mesmo. Aí se materializou no trono de São Pedro. Nesta ocasião, o trono, isso quer dizer, gente, é o poder, a autoridade, tá? Ele não vai pensando num papo sentado no trono lá, que é isso a besta, não. Isso aí é o que eles escrevem. É os dogmas que eles levam avante para subjugar a humanidade. Nesta ocasião, teve seu nome mudado para Francisco, que é o Papa da Igreja Romana Católica, de número 266. Então, essa regência, ela vem tanto, gente, que na minha família, o meu Abi, o El Raf, recebeu essa regência de Francisco. E tem outros lá, vão colocar o nome dele do vô. Aí colocou de muitos netos Francisco. Mas aonde está esse Francisco? É um ídolo da Igreja Romana, gente. E esse Francisco já existiu antes desse argentino assumir o trono. Já é um papa antigo, da ordem dos franciscanos, gente. Então esse reino é antigo. E ele vai passando a dinastia dele. Isso é um reino czarino, czar.
Isso é igual esses reinos nobres, gente, que escravizaram a terra. A mesma coisa, a mesma nobreza. Todos são os mesmos. Todos os reinos são os mesmos. E eles mantêm essa hegemonia. A Inglaterra é assim, mesma coisa de Roma. Todos eles são. Aqueles reis africanos lá, que é a dinastia africana, tudo igual a Roma também. Não vou maciar para ninguém. A dinastia islâmica, tudo igual. É por isso que, escrituralmente, eu saí da dinastia do sacerdote. Eu rachei foda, dinastia humana. Eu falei assim, não, vou ficar nessa corrupção não. Se sai disso. E trago o sacerdócio para mim mesmo. E ao Ruxo. Então, nesta ocasião, teve seu nome mudado para Francisco, que é o Papa da Igreja Romana Católica, de número 266. Então, ele é o Papa da Igreja Romana Católica, número 266. Depois do 266 vem o 7. Para fazer tudo que os 7 fizeram. E ele mesmo faz. Então, ele é o 8º. Entendeu? O 266 era o Francisco. Mas só que o Francisco governou com outro Papa. Então, são os 8. São 267. E esse, ao invés de ser o 267, esse é o 268. Porque o Papa Bento ficou aprisionado no mosteiro de Marta. Porque ele falou alguma coisa que eles não gostou. Aí eles algemou ele, deu ordem de prisão para ele, chegou a guarda suíça lá e chegou a cúria romana e deu ordem de prisão para ele estar preso. E levou ele cativo, aprisionado até morrer. E foi, guardaram eles embalsamado até que o Pelé morresse e os dois foram sepultados no mesmo caixão. O Pelé e ele. Como diz, né? Vocês nos serviram muito, os negros. Aí fez essa oblação aí, né? Essa reconstituição aí, dizendo que tá tudo muito bem, mas não tá não. Vocês fizeram muita covardia. Bobo é se os negros, se os pretos cair na escravidão de novo com vocês. Não. O Pelé não conheceu o meu nome, né, gente? Não conheceu, né? Ele não conheceu o meu nome, não me conheceu. Eu conheci ele, eu conhecia. Conheci ele tudo, eu sei de tudo dele. Mas ele não me conheceu. Então ele morreu abraçado com quem? Eles fizeram essa covardia, né? Os dois escravos, né, gente? O Pelé escravo e o Papa Bento escravo. Então, quer dizer, cumpriu a escravidão. A igreja pagou nesse sentido espiritual, né? Que ela vai pagar a escravidão que ela praticou. E o Pelé representava a raça, todos os negros. E o Vaticano e o Papa Bento representava todos os dogmas e toda a maldade que fizeram em Luanda, em Etiópia, que eram outros nomes, né, gente? Não eram esses nomes, né? No continente africano, escravizando o povo e dizimando uma série deles, né? E ele representa o imperialismo europeu, o Papa Bento, e o Pelé representando todos os escravizados. E foram sepultados no mesmo ial, no mesmo tempo, né? E agora eu trago o esclarecimento para toda a terra saber disso, né? Tem uma visão espiritual. Então, esse agora que está aí, esse outro Papa, é o 8º.
Que o 266 era o Francisco, mas tinha o 267, que era quem? Que era o Bento. Ele foi preso e colocou no lugar dele para fazer, porque a igreja estava quebrada. Eles precisavam de um homem para fazer um ecumenismo maior, um homem mais novo, talvez mais novo, né? Com a fala mais eloquente, mais carismático, né? Para enganar, né? Aí correu o mundo aí, né? Mas aí veio o facão passou, né? O facão passou e tirou ele. Aí colocaram esse. Então esse é o oitavo. Então não há regência mais, todos serão oitavo. Todos que vierem serão oitavo agora. Você vai fazer tudo que os sete fizeram. Você não pensa que eles vão fazer diferente, não, que não vão, não. Às vezes você está com esperança que vai mudar o mundo, ele não vai mudar o mundo coisa alguma. Não vai trazer tranquilidade para o mundo, segurança de jeito nenhum. Ele vai fazer tudo que os outros fizeram. E se não fizer, é pior ainda. Se não pegar uma regência de um perverso, você está lascado a terra. Aí você vai ver o monstro subir mesmo de tudo quanto é lugar da terra. Vocês já estão vendo, né? Vocês não vão poder nem sair na rua mais. Se vão sair na rua, você vai tomar tiro de borracha para tudo quanto é lado. Lancetada, cavalo jogando em cima de vocês. Vai proibir vocês até de respirar. Escuta bem essa palavra. Por isso que eu estou preparando um mundo. Eu preparei um novo mundo. Uma nova terra para habitar os meus. Para tirar ele dessa volúpia de agressividade que está na terra. Igreja Católica Romana, né? Papa Francisco, de número 266, ou seja, 266º. Então ele foi o 266º Papa. Este é um dos últimos papas da geração de Babel, de Babilônia. Pois muito em breve lhe virá uma grande e terrível ruína. Então, este será o último papa. Qual foi o papa? O Papa Francisco foi o último papa. Foi o último. A ruína agora, as taças já vão ser derramadas. Ele foi o último. Eles podem colocar quantas eles quiserem, mas as taças do meu mispa, eu tenho 4 taças na mão de 4 molarrim, 4 anjos, 4 ventos, vão ser derramadas sobre ela. E é um vinho muito amargo. Eu fiz esse vinho, eu tomei ele e já joguei o vinho. Em 2023, eu acho, se salvo erro, 2023, 2022 ou 2024, eu fiz esse vinho e ficou muito amargo. Eu provei e disse assim, esse é o vinho lançado sobre toda a terra, sobre a Babilônia. A profecia já foi lançada. Então agora nenhum deles vai salvar ela, a prostituta. Eles podem levantar até 5 papas de uma vez, não vai salvar ela. Ele pode falar em 200 línguas e não vai salvar. Nesta ocasião, teve seu nome mudado para Francisco, que é o Papa da Igreja Romana Católica, de número 266, ou seja, do 266º. Este é um dos últimos papas da geração. Então, este é um dos últimos. Haveria outros, né? Este é um dos últimos papas da geração da Babel. Pois muito em breve lhe virá uma grande e terrível ruína. Muito em breve, gente, vai vir. Então, esse breve, o que você entende? É quando cumprir. Então, esse tempo, ele existirá. Ele existiu, gente. Esse tempo desde o ano 100. Você vê a escritura fala que eu viria para destruir eles. Mas já no ano 100, no século 1, século 2. Já era apregoado isso, a destruição do anti-Messias, anti-Merushai, desse sistema religioso. E não perdurou 2000 anos, gente, até eu vir. E agora eu falo que em breve tempo
em breve. E em Randiagô eu falo, quem tem ouvidos, que ouça. E diga, vem, e ao roxo. E eu tô aqui, cumpriu. Essa parte minha cumpriu. Mas como que pode vir derramar essas taças da destruição sobre a Babilônia, gente, se tem muitos filhos meus presos no sistema babilônico? O sistema religioso não é só o Vaticano, não, gente. Não é só lá, não. Ele tem no islamismo, no judaísmo, no hinduísmo, no espiritismo, no candomblé, tem no ateísmo, tem para todo lado, gente. Tem no socialismo, no comunismo, no capitalismo. Então é muito sério lançar essas taças. Eu tenho que tirar, certificar que não tem nada meu ali. Porque senão eu vou ser punido. Se eu mato meu próprio povo, aí. E esse juízo, eu estou de olho bem atento para saber a hora que tem que ser armado. A ordem vem de quem? A ordem vem de mim. E eu já dei a ordem. Mas eu já dei a ordem. E já cumpriu? Já. Já teve a taça da destruição? Já. Babilônia já foi destruída? Já. O sistema religioso? Já foi. E Al foi? Já foi. Não existe mais. Já foi destruído. Eu já dei a ordem, já dei a palavra. A igreja romana já foi ao caos? Já. A palavra está aqui. Já dei. Acabou. Aí as coisas vão aparecendo naturalmente. Você vai ver as coisas aparecendo naturalmente. Isso e ao aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu no tempo que eu falei. E agora nós vamos ver a história. Aí eles vão contar a história que aconteceu. Você vai ver. O tempo para mim, gente, ele não é igual ao tempo cronológico, não. É um tempo eterno. Eu sei que para resolver alguns impasses, pode ser pequeno, mas demora anos e anos. Olha essa questão do Oriente Médio. Mas parece que está resolvida, né? Está resolvido. Eu estou chegando. E eu já resolvi a questão do Oriente Médio? Já. A minha palavra já falou, já resolveu. Já acabou. Né? Tem guerra mais? Não. Tem guerra não. O que acontecer, gente, você vai vendo o que aconteceu. O Brasil, ele já mudou o nome do Brasil? Já, é El Churu. Acabou? Não existe Brasil mais, é El Churu. E o povo que tem que sair daqui já saiu? Já saiu, saiu. Não está aqui mais, não vai estar. A corrupção já foi embora? Já foi embora, já saiu, já foi repreendida. Tudo que eu venho a trazer novo para o mundo, e o que era velho era ilusão, era vaidade. Eu não trago vaidade para a terra, eu trago eternidade. E vaidade é o que se vai com o tempo. Isso tudo aí que está sendo manifestado mediante a minha palavra, ele está acontecendo. Está acontecendo. E está acontecendo eloquentemente. Quem tem olhos para ver, que vê. Que tem ouvidos, que ouça. Então, não vamos dar continuidade. Pois muito em breve lhe virá uma grande e terrível ruína. Então, aqui está bem escrito. Dentro em breve lhe virá uma grande e terrível ruína. O que você pensa de grande e terrível ruína, gente? Pensa bem, como que será essa grande e terrível ruína? Vamos ver? Ela aconteceu? Já aconteceu. Ela já aconteceu. Se eu falei aqui, é porque aconteceu. E aconteceu, porque era breve. Então já aconteceu.
Mas as notícias, gente, tem notícia do ano há quase 2.000 anos atrás, você vai ter agora, você vai saber agora. Você vai saber agora que vai ser descoberto. Então, essa ruína aqui, cronologicamente, você vai ver depois. Mas ela já aconteceu, já. O que você vai saber agora, lá do século II, do século III, ele aconteceu, mas você vai ficar sabendo agora, mas já aconteceu lá. Mas você fica sabendo agora. Há quantos? Mais de 1.000 anos. Mas aconteceu. Este Império Católico do Vaticano é formado pelo Pontífice, pelo Papa e mais 900 habitantes, que é o corpo da besta, 666. Então, são 900 habitantes, o corpo da besta. Sendo que 1/3 desses habitantes almoçam juntos. 1/3 almoça juntos. No salão. Então, esse é 1/3. 1/3 de 900, né? Vai dar quanto, hein? 300, né? Almoçam no salão, onde é servido o bandejão. Comida popular para todos, né? A mesma comida. Portanto, o restante da população do Vaticano, que são 600 pessoas, almoçam em suas residências, dentro do próprio Vaticano. Então, lá tem 600 residências, gente, no Vaticano. Na igreja de Pedro. E eles vão trabalhar e vão suas casas almoçar. E 300 almoçam junto, 1/3. Então, são 600. É o número da... O que é 600, gente? O que é 600, gente? O que é 600, gente? 600 é o 666. Na potência de 10. 600, gente. Que são 600 pessoas que vão nas suas residências. Eles têm 600 casas. 600 é igual a 666. 600. O outro zero quer dizer outro 6. E o outro zero, outro 6. É a potência do 6. É o 6 vezes 10 dá 60. E o 60 vezes 10 vai dar 600. É a dinastia do 6. Isso é o 666, é o Império da Besta. E a administração da Besta é uma empresa governamental do mundo. Eles governam o mundo. Eles têm 600 pessoas trabalhando ali. E mais 300 que moram lá. 600 tem suas casas e 600 mora dentro das repartições do mosteiro católico. Pensa bem. Olha o exército aí da besta. Eles dizem que estão na terra para salvar, né? Salvar o quê? Vocês estão para matar, roubar e destruir. Vocês estão para tirar as riquezas de tudo que é pessoa na terra. E para manter a hegemonia dos dogmas falsários, dos falsos escritos da pena dos vossos escritos tradutores. É isso. Onde se viu montar isso para salvar, gente? Salvar, a salvação ela é per si, pessoa por pessoa. Ela é individual e particular. Você que está do seu lado, você não salva ninguém. Nós não salvamos nem a mulher de Lote, que estava perto de nós, ela se perdeu. Isso é uma escolha. Isso é voluntário. É cada um por cada um. Você não vai pegar ninguém à força e trazer até a mim. Não vai. Vocês vão ficar brigando, nenhum e outro chega. Tem que vir espontâneo.
É tomar sobre si a sua responsabilidade, a sua decisão e vir após mim. E eu estou montando esse centro industrial, administrativo, governamental humano, igual eles? Não. O meu reino não é esse que eles estão propondo, não. E eles disseram que é, né? Mentira, mentira para vocês, vocês acreditaram na besta. A terra inteira foi enganada pela besta, gente, a terra inteira. A besta ofereceu uma suposta salvação, que é falsa. E a terra inteira pagou por isso. E vai pagar ainda mais ainda, porque muitos não se arrependeram das suas obras e ainda não se arrependeram das marcas que receberam de adorar a besta. Está escrito assim, ué. Essa é a segunda morte. Morre duas vezes. Você está tendo a oportunidade comigo agora e quer continuar morto. Então, você já estava morto. E eu estou aqui conversando com você que está morto e você quer morrer de novo. Então você morre duas vezes. Pronto, acabou. Não tem chance. Portanto, o restante da população do Vaticano, que são 600 pessoas, almoçam em suas residências, dentro do próprio Vaticano. Este é o pequeno chifre de cunho religioso e estatal, que dizem as Quatavi, as escritas, os escritos, mas que é totalmente destruído. Então, este é o pequeno chifre de cunho religioso estatal, que diz as Quatavi, que cresceu a tal ponto de dominar, mas que é totalmente destruído, Não temas, ele será verdadeiramente arrancado da cabeça dessa besta e ser lançado no fogo eterno. Os povos, então, enquanto todo mundo dá atenção às grandes nações, o presidente fulano falou isso, o presidente fulano respirou mais forte, o que foi, o que fez? O presidente fulano tanto falou... O presidente fulano de tal falou que tal, de tal nação, tal. Não fala o nome aqui porque não adianta, né? Então, porque cada hora é um que tá lá, né? Então não adianta. Tem uns que duram mais tempo, né? Os imperadores duram mais tempo, né? Tipo de Israel, tá quantos anos lá, né? Mais de 20, né? Lá em Israel, né? Os reis, os principados. Então, eles falam... Então, eles dão muita notícia equivocada, porque sabe que a mídia vai pipocar mesmo, vai transmitir. Aí eles estão fazendo outra coisa. Quando eles falam que estão, vão fazer isso, eles estão fazendo outra coisa totalmente diferente. Aí quando você vê, já está pronto. Eles desviam os olhares da população, né? Enquanto isso, o Vaticano está atuando livremente. Enquanto tem uns testes de ferro para bater de frente, né? Os reis das nações, são os maridos dela, e ela está livre, tranquila, até que caia totalmente. Os povos que adoram esse império religioso político romano lamentarão a sua queda e destruição. Este local onde é servido o bandejão é dedicado aos 300 funcionários do Reino do Vaticano Romano. O Papa Francisco escolheu morar na isolada e moderna casa de Santa Marta, por questão de segurança. Haja visto que no mês 9 do ano de 1978, um mês após assumir a liderança milenar da Igreja Romana Católica, o Papa João Paulo I, então, no mês 9 do ano de 1978, né? Então, 78, gente. Né? Era o Papa João Paulo I, foi morto por envenenamento. Eles mataram ele. Correto? Então o Papa Francisco escolheu morar na isolada e moderna casa de Santa Marta, por questão de segurança. Haja visto que no mês 9 do ano de 1978, um mês após assumir a liderança milenar da Igreja Romana Católica, o Papa João Paulo I foi morto por envenenamento. Então, esse Papa, esse Bento, esses todos foram eliminados. Então, esses são os sétimos. São os sétimos, que reinaram com o sexto. Então, o sexto Papa
já foi lá em João Paulo, depois do 78 vem com aí. Então, o sexto Papa já veio junto com esse aí, ó. Sempre reinou o sexto e o sétimo. É o sexto e o sétimo. Agora que veio o oitavo. Era o sexto e o sétimo. O sexto e o sétimo. Aí agora, segundo a minha palavra, chegou no oitavo. Né? Que é o número 266. Que pula para qual? 267. 267 estava com 266. Então, esse já é o oitavo. O 266 era o sétimo. Quer dizer, o Papa Francisco era o sétimo. Esse 266 agora é o oitavo. Porque o 266 tinha o sétimo, tinha o sexto e o sétimo. Porque o sexto estava aprisionado. Isso cumpriu lá com Papa Paulo I, João Paulo I, que foi envenenado. Esta casa Bavel, em Roma, é um lugar de orgias luxuosas, enquanto há tanta fome em toda a Eretz Yahoo, em toda a terra. Em síntese, o Papa Francisco almoça na mesma comida dos 300 funcionários no bandejão do Vaticano, por questões de segurança, pois teme ser envenenado. Esta casa Bavel católica é um antro de perdição e da maldade, e da mentira e da hipocrisia, e lutas pelo poder. Essa Igreja Católica Romana representa os seres espirituais caídos, que foram expulsos do sua maior Rússia, por causa de suas ambições, pela luxúria e pelo poder e pelas riquezas. Estes são a terça parte dos malachim caídos, que se organizam em grupos sucessivos de 600 e de 600, os quais são os grupos dos 6, que dá o número 666, do império da besta, que cai e vai a total perdição e total destruição, e assim o Estado do Vaticano é morada de aves de rapinas e animais peçonhentos e chacais e de toda sorte de animais imundos. Então entenda, o 666 da Igreja Romana Católica, que são 900. Então o 666 são os 900. São 900 pessoas que trabalham e habitam o Vaticano, que tem presença física lá, gente, que trabalha e habita o Vaticano. E 300 pessoas dessa população são funcionários como de uma grande empresa, e o restante são sacerdotes católicos, que dá a quantia de 600, que são os grupos dos 600, de 600 dos seres espirituais. Então são 600, 300 são pessoas da população comum e os 600 são sacerdotes, né? Então esse é a tríade do 666, dos 600 e dos 600. São seres espirituais caídos, expulsos do Shomael, os quais estabelece o reino das trevas, aqui na Damayahu, com sede no estado do Vaticano, em Roma, na Itália. Então, eu não medi palavra e nem vou retirar o que está escrito. Lá é a sede de Satã. E que escravizou a terra inteira, o Ocidente e o Oriente. Ninguém queira dizer que isso é mentira. É verdade. Eu estou dando as minhas últimas interferências. Guardem tudo que eu estou dizendo. Anotem, escreve isso aí, como diz, né? Com letras de ouro. Né? E escreve nas letras de sangue do seu Levi no seu coração, ó. Escreve do seu lado, ó, do seu coração. Não perde essas palavras, tá? Porque outros vieram antes de mim, mas ficou no esquecimento. Porque eles não documentaram, eles não fizeram, não colocaram no papel o inquérito. Aí eu tive que fazer, colocar no escrito aqui, ó. Tá escrito, acabou. É verdade.
Isso aí qualquer um vai saber que é verdade. Até um menino sabe. Se você entrar lá na Santa Sé de Roma, né? Santa Sé, você vê. Na Secretaria do Vaticano, entrando no Vaticano, você vai observar tudo isso que eu estou falando. Você vai ver a ignomia lá. A separação, a segregação do que é povo, apartheid que é, e do que são eles. São alienígenas, alienismo, né? Isso aí é onde veio a Segunda Guerra Mundial, né, gente? Tá aí. A primeira também tá aí. Por que que teve Primeira e Segunda Guerra Mundial e ia ficar cada vez mais rico? Aonde era lá a igreja pequena, na Primeira Grande Guerra, somou no Vaticano na Segunda. Ó, gente, pensa bem. Pensa bem. Quer dizer, eles não foram perseguidos em tempo algum. Eles eram os próprios protagonistas da guerra. Unidos com as cabeças, com as 10 cabeças das nações. Ali fizeram o que quiseram. E tinham que gastar o armamento bélico que eles tinham empenhado, né, gente? Eles tinham que fazer o comércio bélico. É isso, mais nada além disso. Eles vendem seus aviões, suas armas. E atualmente os governantes são cara de pau. Eles mesmos tomaram frente das nações. E eles mesmos são os próprios donos das empresas, da ciência, das tecnologias. São audaciosos ao extremo. Então vamos lá. Uma grande empresa, né? São funcionários como de uma grande empresa. E o restante são sacerdotes católicos, que é da quantia de 600, que são os grupos dos 600, de 600, de 600, dos seres espirituais caídos, expulsos do Chomayal, os quais estabelecem o reino das trevas, aqui na Damayalhu, na terra, com sede no Vaticano, em Roma, na Itália. Eis que a mão de Urim realiza toda a obra de implantação da nova Adamayalhu e do novo Chomayal. Os homens mudaram. Vamos ler só até aqui, né? Vamos só até aqui, porque esse assunto ele foi bem pesado, né, gente? Eu mexi em coisa muito cabeluda, né? Isso aí, eu mexi numa buceta muito cabeluda, parecendo uma floresta amazônica. Você abre assim as matas, tem o rio, tem os peixes. E você abre essa buceta cabeluda, chega lá, tem uma podridão de bicho saindo lá de dentro. É todo tipo de bicho peçonhento sai de dentro. E o odor, o mau cheiro. O mau cheiro exala longe. De muitos homicídios, de muitas matanças, né, gente? Então, foi uma luta muito severa do Mehoshi Rai, né? E o que você quer, Yahushua? Que o meu nome seja lembrado de geração em geração. YHWH, o Yahushua, que é o próprio Yahu na terra. É mais nada. Então vamos ler só até aqui, né, gente? Então, eis que a mão de Urim realiza toda a obra de implantação da nova Damayalhu e novo Chomayal. Para eu trazer a nova terra e o novo Chomayal, eu tenho que fazer parar de existir o que está aí, né, gente? Então, por isso que você vai ver essa grande ruína na terra, nas administrações, no poderio econômico, bélico, estatal, governamental e federal, humano e internacional, para que haja a implantação do meu reino, né? Que está dentro de vós, mas que se manifesta publicamente. Então aí eu começo. Os homens mudaram a ordem natural. Vou começar semana que vem. Então, né, sem mais a alongar esse 25, né? Hoje é o descanso, né, gente? Hoje é o 7, né? Hoje nós entramos no 25, né? É o 7º. É um descanso. Aí você descansa em mim, né? E eu, se Yahushua descansa, eu descanso no cumprimento da minha palavra, né? Você não preocupa
em querer ver as coisas se cumprir. Elas já se cumpriram. Você se preocupa em sair do lugar que vai ter a destruição. Se sai dos lugares que estão destinados à destruição. Eu te peço, por obséquio, ouça-me, filho meu, ouça-me, filha minha, porque bem te irás nesta vida, e por fim tu encontrarás a vida eterna. Sholem do Somayal Rose, Yalrose, Morriu, Nutzarut, Yalrudi. Ah, não.